Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema da palestra de hoje será a iniciação no século XXI. E nós vamos fazer essa palestra de uma maneira um pouco diferente daquela que nós temos feito para os amigos que nos acompanham. Nós vamos fazer uma introdução, que será baseada em imagens que nós vamos projetar e os amigos vão ver. E ela vai durar, essa primeira parte, uns 15, 20 minutos no máximo. Depois dessa primeira parte dessa exposição, nós vamos abrir para perguntas que os amigos podem começar a fazer agora no campo de comentários. E nós vamos também ficar mais ou menos uns 15, 20 minutos. Ou seja, para que os amigos se programem, essa palestra vai durar mais ou menos total em torno de 35, 40 minutos no máximo. Ok? Então nós vamos começar. Vamos às imagens, amigos. Pois bem, quando nós falamos de iniciação no século XXI, a primeira questão que nós vamos abordar é a primeira palavra, iniciação. O que é iniciação? Amigos, tão simples quanto a palavra diz. Iniciação é iniciar, é começar algo. Portanto, nós estamos falando de um início, geralmente o início de algo novo. Nós temos vários tipos de iniciação quando nós pensamos na palavra. Iniciação científica, iniciação em artes, iniciação esotérica, ou seja, iniciação tem relação com o início. E, obviamente, no contexto da nossa palestra de hoje, essa iniciação ela tem relação com o início de uma nova consciência, uma transformação da consciência. Esse é o aspecto que nós vamos abordar nessa nossa palestra de hoje. E com relação ao século XXI, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente. Então, continuando. Quando nós vamos começar algo, quando nós estamos iniciando alguma coisa, ou quando nós pensamos num caminho de transformação, um dos pontos que nós queremos abordar aqui nessa palestra é com relação a caminho. Onde nós estamos e para onde nós vamos. E por isso essa imagem da bússola, que serve como uma orientação dinâmica de acordo com aquilo que nós estamos buscando, com aquilo que com o caminho que nós estamos buscando. Todos nós temos uma espécie de bússola, e se nós pudermos utilizar uma imagem para aqueles que estão familiarizados, a nossa bússola hoje é um pouco como a bússola do Jack Sparrow no Piratas do Caribe, Ela aponta para aquilo que nós mais desejamos, para aquilo que nós mais queremos. E, obviamente, o ser humano tem uma dinâmica bastante interessante. Nós queremos várias coisas em momentos muito curtos. Então, no momento, nós buscamos uma coisa, no outro momento, nós buscamos outra, e a nossa bússola fica apontando para várias direções. E quando nós falamos de início, de uma iniciação em direção a uma transformação de consciência, nós temos que entender aquilo que nós vamos focar. Qual será o nosso caminho? E quando a gente pensa nisso, transformação, consciência, muitas vezes a imagem que vem na nossa cabeça é uma imagem, obviamente, de silêncio. Quando nós falamos de um caminho de elevação, nós imaginamos muitas vezes uma imagem ou uma situação que seja bem diferente daquela da nossa vida. Um local tranquilo, um local onde nós podemos, entre aspas, nos desligar. É óbvio que se tiver conexão com a internet é bom, porque desligar totalmente nem sempre é possível para a maioria de nós. Mas brincadeiras à parte, nós sempre imaginamos algo nesse sentido. Mas, amigos, essa é a nossa realidade na maioria das vezes. Independente se nós moramos numa grande cidade ou numa cidade pequena, a nossa vida, a vida do ser humano, é dinamismo. E quando nós falamos de iniciação, de transformação, nós temos que entender isso no contexto onde nós vivemos, com a vida que nós temos, e não com fugas de realidade. Portanto, o que nós vamos falar aqui não tem relação com exercícios ou com nenhum tipo de situação que crie uma bolha na realidade que nós vivemos, porque as bolhas, geralmente, elas são muito frágeis. Elas estouram e tudo aquilo que nós tentamos tirar ou colocar nas extremidades para ter um pouco de paz,
quando essa bolha estoura, vem de uma maneira muito mais intensa dentro de nós mesmos. Então, o que nós vamos falar aqui é de uma transformação da consciência exatamente na nossa vida, na dinâmica que nós temos hoje. E a nossa vida, amigos, é exatamente isso, né? Velocidade, tudo aquilo que nós vivemos e que nos faz falar que o dia parece que tem, né, menos de 24 horas, porque nós temos muitas coisas para fazer e ele passa como que num relâmpago. Então, o que nós estamos falando com relação a essa transformação da consciência é uma iniciação que leve em conta exatamente o nosso contexto, a vida como nós temos hoje, porque a nossa vida é o nosso material de trabalho, é o nosso material de transformação. E quando nós falamos do século XXI, o que nós podemos imaginar e ver em realidade é que o século XXI é a era da informação, né? Nós temos acesso a informações de uma maneira muito rápida e de uma maneira realmente muito ampla, né? Através da internet, através das redes sociais, tudo aquilo que nós podemos imaginar é facilmente acessado nesse século, nessa era que nós estamos vivendo. E se por um lado isso é fantástico, porque nós temos acesso a questões que antes eram muito difíceis para o ser humano vamos dizer assim, ter oportunidade de conhecer, e aí isso nos traz uma melhor qualidade de vida, uma melhor conexão em relação a tudo, né? Não para todos, mas em geral. Por outro lado, nós temos que tomar um cuidado com relação a isso, porque também nós temos que entender essa informação numa questão daquilo que é real e daquilo que é comumente chamado de fake news. Então, o nosso discernimento para entender aquilo que nós recebemos e classificar aquilo que é útil e a informação que pode se transformar em conhecimento, né? E aqui, para o contexto dessa palestra, conhecimento é informação aplicada na prática. Aquilo que nós podemos aplicar na nossa vida. Aquilo que tem serventia e que transforma a vida. Então, aquilo que realmente nós conseguimos perceber de toda essa informação e que nós podemos transformar em conhecimento, em coisas práticas. E associado a essa quantidade enorme de informações que nós temos, um ponto muito importante no contexto de nossa palestra é aquilo que nós somos. Essa imagem, ela nos mostra um pouco do que é o ser humano. Nós somos um conjunto de histórias, de intuição, de hábitos, de pensamentos, de crenças, de valores, de experiências, atitudes, instintos e memória. Isso significa que nós reagimos às coisas e situações ao nosso redor de acordo com características que de certa maneira, vão sendo construídas e já estão dentro de nós. Portanto, se nós falamos que iniciação tem relação com começar, e geralmente começar algo novo, nós nunca começamos, de certa maneira, novos. Nós sempre vamos começar com conceitos existentes, ou com pré-conceitos, que são, na verdade, baseados em tudo aquilo que nós somos e vamos construindo. Então, nós somos uma grande colcha de retalhos de todos esses elementos que nós estamos vendo nessa imagem e muitos outros, e isso nós projetamos para fora na nossa realidade. Portanto, nós não vivemos necessariamente e de uma maneira verdadeira o novo. Nós vivemos as coisas com base naquilo que nós somos. E se por um lado isso tem um aspecto positivo de proteção, de segurança, pois nós aprendemos com os nossos chamados erros e, portanto, nos protegemos de certas situações no futuro, por outro lado, nós não conseguimos experimentar totalmente o novo, porque nós não somos uma folha em branco. E, amigos, o resultado disso é que nós ficamos presos na nossa matrix, na nossa matriz de realidade. Porque a realidade que nós vivemos é uma projeção nossa.
é uma projeção dos nossos pensamentos, é uma projeção dos nossos sentimentos, é uma projeção dos nossos hábitos que nos leva por caminhos muito conhecidos, na grande maioria das vezes. Portanto, nós vivemos um constante déjà vu que nós mesmos criamos. E aqui, quando nós falamos de um caminho de transformação de consciência ou de um caminho de iniciação, nós sempre imaginamos que virá algo de fora para nos ajudar e nos libertar. Seja uma religião, uma instituição, um guru, uma filosofia. Nós imaginamos que algo de fora irá nos resgatar daquilo que nós mesmos criamos. E esse é um dos pontos que nós gostaríamos de desconstruir um pouco aqui nessa palestra. A verdadeira iniciação, a verdadeira transformação, ela parte de dentro para fora. Porque se nós vivemos nessa matriz que nós mesmos criamos, nós mesmos temos que encontrar a chave interior para nos libertar dessa prisão, dessa ilusão, desse conjunto de fatores que nós chamamos de ego. Portanto, amigos, ninguém de fora irá nos libertar, nenhum conceito, nenhuma teoria, nenhuma filosofia. Nós temos que despertar uma nova força dentro de nós mesmos que nos trará os elementos para realizar essa iniciação e essa transformação. E aqui, então, nós nos encontramos na nossa vida diante de várias encruzilhadas, diante de vários caminhos. Qual caminho escolher? Para onde nós vamos? Qual a direção? Se nós mesmos criamos essa matriz de informações e de conceitos e de pensamentos, qual é a chave para nos apontar o caminho, para fazer com que a nossa bússola aponte a direção certa? A chave, amigos, que nós vamos falar um pouco a partir de agora, tem relação com a próxima imagem, que é o silêncio. Só que esse silêncio, ele deve ser entendido de uma maneira muito profunda. Nós não estamos falando de um silêncio simplesmente de ausência de som, ou de uma bolha, como nós mencionamos também, que nós criamos num determinado momento do nosso dia. Mas nós estamos falando de um silêncio como um estado de ser, como um estado interior, um vácuo de todos esses pensamentos, sentimentos, emoções, hábitos, um vácuo de tudo isso, um vácuo do ego, um vácuo do egoísmo, que realmente permita que algo novo possa surgir dentro de nós, uma nova energia, uma nova vibração, uma força interior que começa a surgir de dentro para fora como um pequeno sol. Cada ser humano tem dentro de si uma força, uma energia latente que deve ser despertada. Essa força não tem relação com o nosso ego, com o nosso egoísmo, porque ela não conhece separação, ela não conhece essas classificações que nós tão bem conhecemos e fazemos. Essa força interior, essa nova vibração, ela já foi chamada no decorrer das épocas de diferentes nomes. O nome para nós nesse momento não é importante. O importante é nós termos consciência de que ela existe e que ela deve ser despertada. Quando nós silenciamos ou começamos a silenciar tudo isso que nós falamos, todos esses pensamentos, sentimentos, hábitos, e permitimos que essa força comece a despertar, a vibrar dentro de nós, esse pequeno sol ele vai como que se tornando cada vez mais intenso e vai iluminando todo o nosso ser. E nós vamos percebendo aquilo que nós somos, aquilo que deve ser transformado, aquilo que deve ser iniciado nesse novo caminho de transformação e elevação da consciência. E é aqui que as escolas espirituais, as escolas iniciáticas entram, como a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Ela nos liberta? Não, ela não nos liberta. Mas ela nos dá as ferramentas e a força necessária que pode nos auxiliar nesse caminho interior de iniciação e de transformação. É como se nós recebêssemos ferramentas e
uma força através de um campo magnético que é semelhante a essa força interior, a esse sol interior, que vai nos ajudando a decifrar o nosso próprio caminho, a nossa rota, né? Vai direcionando, ajudando a direcionar a nossa bússola para que nós realmente possamos falar de uma transformação de consciência. E amigos, o que muda? Nós vamos sair da nossa realidade? Nós vamos sair daquilo que nós conhecemos como a nossa vida? Não. Nós vamos continuar inseridos nesse contexto que é o nosso mundo, a nossa vida, com as nossas situações, com as pessoas ao nosso redor, mas o nosso foco vai mudar. Portanto, as nossas projeções da realidade saem de foco, como mostrado nessa imagem, e nós entramos em foco. O nosso ser interior começa a entrar em foco e faz com que tudo aquilo que nós enxergamos seja novo. Porque quando nós mudamos o nosso foco interior, quando nós transformamos o nosso mundo interior através dessa nova energia, dessa nova vibração latente dentro de nós, tudo muda. Porque a partir do momento que nós mudamos a nossa perspectiva, a nossa percepção da realidade muda. Essa é a verdadeira transformação. Essa é a verdadeira iniciação. Como dizia uma frase atribuída a Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Portanto, quando nós mudamos através desse processo interior, a nossa realidade toda muda. E é possível falar de uma verdadeira conexão, de uma verdadeira quietude, de um verdadeiro silêncio, que, no fundo, não é um estado passageiro, mas é um estado de ser, é uma realidade, é um estado de vida que vai se tornando cada vez mais concreto e amplo em nossa vida. Portanto, amigos, finalizando essa primeira parte da palestra, se nós pudéssemos resumir tudo aquilo que nós tentamos dizer nesses poucos minutos, iniciação representa exatamente o que nós vemos nessa imagem. Conexão, ligação, interconectividade. Porque não existe nada que é separado no ser humano. Nós estamos unidos a tudo e a todos por fios, milhares de fios, mesmo que sejam invisíveis para nós. Portanto, iniciação, transformação de consciência é conexão. Amigos, finalizando então essa primeira parte, que durou mais ou menos uns 15 minutos, nós começamos um pouquinho depois das 8, nós gostaríamos agora de abrir para perguntas com relação àquilo que nós falamos. Fiquem à vontade, algumas perguntas já foram feitas aqui e nós vamos tentar responder na medida das nossas possibilidades. Luiz, o Jean pergunta: auto-iniciado existe ou é preciso um mestre ou provas neste caminho? O mestre é interior. Nós falamos de uma iniciação, assim como uma auto-iniciação. Porque o mestre é exatamente essa força interior latente dentro do ser humano que precisa ser despertada. É essa iniciação que nós temos que buscar. O que existem são as escolas iniciáticas que auxiliam que esse mestre interior desperte e auxiliam como guias no caminho. A Daniele pergunta: como podemos ajudar no despertar do próximo? Trilhando o nosso caminho. Realizando essa transformação e essa iniciação dentro de nós mesmos. Porque nós estamos falando de vibração. Portanto, quando nós trilhamos esse caminho de transformação da consciência e essa energia latente desperta e se torna cada vez mais dinâmica, como esse sol que vai irradiando cada vez mais, essa força interior impessoalmente toca tudo e todos ao nosso redor. Essa é a maior ajuda que nós podemos dar com relação aos nossos amigos ou com relação a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. O Paulo pergunta: a meditação propicia a descoberta de novos caminhos? Depende daquilo que nós estamos considerando como meditação. O conceito, a palavra meditação, meditar, em latim meditare, significa voltar-se para o centro.
que é exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. Se nós estamos falando dessa meditação verdadeira, do voltar-se para o centro, para que essa energia, essa vibração desperte, sim, ajuda. Porém, nós estamos falando de um estado de ser. A meditação que nós estamos falando aqui é de uma constante transformação do ser, dessa consciência que se volta para o centro de si mesma, e não de fora para dentro. Porque todos os exercícios, isso aqui não é um juízo de valor, nem um julgamento. Nós estamos colocando uma perspectiva. Os exercícios que nós conhecemos, eles criam comumente como que essas bolhas que nós falamos, né? Só que essas bolhas, elas são temporárias, elas são muito frágeis. Elas ajudam sim, para muitas pessoas, naquele momento, para que a pessoa tenha aquelas instantes de silêncio e serenidade. Porém, quando essa bolha, entre aspas, estoura, tudo aquilo que nós tentamos empurrar para fora volta com uma intensidade muito maior. Isso, num certo período, causa uma fadiga no sistema, né? Nós vamos criando uma fadiga no nosso próprio sistema de vida, que no final de um tempo pode sim gerar uma série de questões que podem levar até uma exaustão. O que nós estamos falando nesse processo é de uma verdadeira meditação, de um voltar-se para o centro, para esse núcleo energético que deve despertar, para que essa verdadeira transformação ocorra de dentro para fora e crie um estado de ser permanente que não possa mais ser, vamos dizer assim, mudado, que não fique alternando entre os estados de humor e entre todas as coisas que nós passamos na vida. O Cássio pergunta: por que quando buscamos a evolução e o despertar parece que somos cobrados muito mais e passamos por aflições? Porque é uma questão de foco, né? Todos nós passamos pela vida e por situações da vida, muitas vezes inconscientemente, né? A vida, entre aspas, na maioria das pessoas, ou em muitas pessoas, ela passa, né? E as pessoas não têm esse foco de tentar entender o que está acontecendo. O que acontece quando nós buscamos um caminho de transformação é que nós focamos nesse processo. E quando nós focamos, nós prestamos atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Então parece que a intensidade aumenta muito mais. Um exemplo bobo, né, que muitas pessoas podem se relacionar, é quando uma pessoa, por exemplo, quer comprar um carro e ela resolve comprar uma determinada marca. Parece que a partir daquele momento ela só vê aquela marca nas ruas, né? Como se ela nunca tivesse percebido e as pessoas só comprassem aquele carro. Eles sempre estiveram ali. É que o nosso foco não estava voltado para aquilo. Assim é a nossa vida. A gente vive, né? Nós vivemos a vida de uma maneira muito inconsciente. E quando nós realmente paramos para prestar atenção, parece que as coisas se tornam muito mais intensas e tudo se torna muito mais forte, né? Que bom que isso acontece, porque nós passamos a ter mais consciência daquilo que está ao nosso redor e dentro de nós. E esse é o início de um caminho de iniciação. O Paulo pergunta: essa vibração que você fala vem da mônada em nós? Sim, ela vem da mônada em nós. Isso é um termo, né? Como eu falei, essa força ela tem diversos nomes de acordo com a época em que nós estamos nos referindo, né? Ela tem vários nomes e um desses nomes é mônada. Mônada como uma força indivisível e única, que é a fonte de tudo que existe. Então, sim, um dos nomes dessa força interior é mônada. A Lília pergunta: como começar a mudar dentro de nós? Percebendo exatamente a situação que nós estamos descrevendo. Percebendo como é a nossa vida, como nós projetamos as coisas, como nós esperamos que algo de fora nos liberte, percebendo como nós vivemos, na maioria das vezes, nessa matrix, presos nas nossas próprias projeções de realidade, nas nossas projeções de felicidade. Perceber, percepção, conhecimento, autoconhecimento. A partir daí, é possível realmente começar
a entender o nosso papel nesse contexto mais amplo que se chama vida, entender aquilo que nós precisamos fazer para que essa força comece a despertar. E para isso é necessário um caminho, trilhar um caminho interior, como nós falamos dentro da nossa dinâmica de vida hoje. Então o primeiro passo é percepção, é perceber essa matriz, perceber como nós projetamos as coisas ao nosso redor e começar um caminho interior de conhecimento e autoconhecimento. E é aí que uma escola iniciática nos ajuda muito, como falamos, nos dando ferramentas e força vibratória, né, que desperta a sua similaridade nessa mônada, nessa vibração interior, para que isso se torne cada vez mais dinâmico em nossa vida e esse caminho cada vez mais amplo, por assim dizer. A Gerlane pergunta: é possível uma pessoa já iniciada influenciar outra à distância sem ela saber? Sim, né? Do mesmo jeito que nós falamos que tudo vibra e que tudo é vibração, sim, é possível. Nós temos influências de tantos iniciados até hoje, né, em nossa vida, e nós podemos citar alguns. Hermes Trismegisto no Egito, Lao Tse na China, Krishna e um dos mais conhecidos, Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi realizado até hoje influencia a humanidade. Então, sim, é perfeitamente possível. Nós estamos falando de um estado de ser, de uma transformação interior que reverbera, né, como aquela última imagem que nós mostramos, por todos aqueles fios aos quais nós estamos conectados. Então, sim, é possível. A Fabiana pergunta: qual a visão da escola sobre ressonância harmônica que alguns praticam? Sem entrar em muitos detalhes no tema, o que nós estamos falando é uma espécie de ressonância interior. Nós não vamos fazer comparações aqui, até porque não é o objetivo dessa palestra e nem da escola. Nós preferimos falar sobre esse processo na escola e cada um pode fazer a sua comparação, né? Vamos pegar a palavra ressonância, aquilo que ressoa, né? Tudo ressoa, porque tudo vibra. Mesmo que nós não percebamos, como nós falamos, tudo vibra, né? Desde vibrações mais sutis até vibrações mais grosseiras. Mas a vibração existe em tudo. Como nós falamos e vamos repetir, a partir do momento que esse núcleo de força interior desperta, ele vai vibrar e, portanto, isso vai ressoar não somente na nossa vida, como uma rede em tudo aquilo que existe ao nosso redor. O ponto importante aqui é perceber o seguinte: essa verdadeira ressonância em harmonia com esse ser interior, ela só pode acontecer quando esse ego, que somos nós, com todos os nossos hábitos, pensamentos e sentimentos, entre aspas, sai de cena. Como se ele desse lugar, né, ou colaborasse para que essa força interior se tornasse cada vez mais ativa e dinâmica. Esse é o caminho da escola, né? Através de um processo de transformação da consciência, de um caminho de transformação da consciência, a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, assim como as escolas iniciáticas verdadeiras fizeram no passado, ajuda com que o ser humano que trilha esse caminho desperte essa força e realmente permita que isso se torne uma realidade. Esse é o caminho da escola, né? Com relação aos outros caminhos e outras questões, como nós dissemos, nós preferimos que os amigos percebam por si mesmos. A Jéssica pergunta: quais são as leis universais para um iniciado? Puxa vida, né? Se nós fôssemos pensar nessas leis universais, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando de conceitos super elevados, mas que talvez não sejam tão claros para nós. Nós vamos mencionar aqui uma lei universal que compreende e abarca talvez todas as outras e que é muito mal compreendida: o amor. O amor não é um sentimento nesse sentido, é uma força. É uma força de despertar, é uma força de conhecimento, é uma força de compreensão, é uma força de impulso, porque o amor é a força que impulsiona o todo
e todas as leis em direção à mais perfeita harmonia e à mais perfeita unidade entre tudo e todos. O que nós conhecemos no nosso dia a dia é um reflexo dessa força que nós chamamos de amor, que se relaciona com questões não tão profundas, né? Porque hoje a gente ama uma coisa, amanhã a gente odeia, e assim é a nossa vida. Esse amor que nós estamos falando, ele não exclui nada nem ninguém, e ele é a força mais poderosa do universo, que conecta tudo e todos e que é a lei das leis. É por isso que o amor é a lei maior que impulsiona todo o universo. E daí derivam todas as outras forças, leis e regências que nós conhecemos e não conhecemos. Pletu pergunta: o silenciar-se poderia levar-nos a perceber mais e esperar menos? Depende do que você chama de silenciar mais e esperar menos, ou algo que você disse. Esperar menos em relação ao quê? Perceber mais, sim, se for feito esse silêncio verdadeiro que nós estamos dizendo, de vácuo dos nossos pensamentos, sentimentos, hábitos, etc, etc, etc. Quando nós conseguimos criar esse vácuo interior, é possível que nós comecemos a perceber mais, não somente a nós mesmos, mas tudo aquilo ao nosso redor. Com relação ao menos, depende muito daquilo que você quis dizer. A questão toda inicia no silêncio, nessa questão de realmente criar esse vácuo e na percepção que nós temos de nós mesmos e das coisas e das projeções que nós fazemos para, a partir daí, realmente trilhar esse caminho de transformação da consciência que nós estamos falando hoje. O Roger pergunta: a transmutação mental está ligada ao princípio iniciático? Mais conceitos, né, amigos? E é muito difícil nós falarmos sobre eles sem ter o contexto que o amigo aqui está dizendo, né? O que nós podemos dizer é que a partir do momento que essa transformação acontece, que essa energia interior não egóica, essa nova vibração desperta, vai haver uma transformação de todo o ser. Essa transformação, ela engloba e abarca muitos aspectos do ser, desde as suas questões mentais, como o amigo pergunta, emocionais, percepções do nosso dia a dia, que a gente chama de ação da vida, e etc, 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 em todos os sentidos que nós podemos imaginar. Porque se nós estamos falando de energia, nós estamos falando de transformação atômica. Né? Então essa transformação, mesmo que ela não seja perceptível, né, com os nossos olhos físicos em questões de imagem, ela acontece num nível muito profundo. Os pensamentos e, portanto, a mente muda, a mesma coisa com os sentimentos, a mesma coisa com a vida de ações e daí por diante. Portanto, essa é uma transformação muito ampla que vai e deve, quando feita da maneira correta, sim transformar a vida do ser humano em todos os seus aspectos, pois um caminho de transformação de consciência, um caminho de iniciação só tem sentido quando ele é concreto e quando ele pode ser realizado no dia de hoje, portanto, né, nessa época contemporânea, no século XXI, e quando ele transforma a nossa vida. Essa será a última pergunta, certo? Felipe, a história da humanidade está toda pautada em um grande conflito entre naturezas opostas dentro de um mesmo homem. O que você está propondo é uma transformação definitiva? Essa guerra interior acaba em algum momento? Bem, amigos, essa é a última pergunta, como nós mencionamos. Então, o que nós podemos responder a essa pergunta e também como um fechamento é o seguinte: o que nós estamos propondo é um caminho de síntese. Os conflitos que nós enxergamos, eles têm relação com a divisão interior que temos em nós mesmos. Porque como nós somos um ego dividido e fragmentado em todos esses caquinhos e cacos de um grande mosaico, né, como nós vimos naquela imagem do cérebro, nós somos um ser dividido. E como nós somos um ser hoje dividido,
essa divisão ela se projeta para fora em todos esses conflitos mencionados, né? Então, conflito interior se revela em conflito exterior, porque assim como é dentro, assim é fora, né? O mundo é uma imagem nossa. Portanto, quando esse princípio superior, esse princípio energético desperta dentro de nós, e ele é síntese, porque ele não conhece separação, nós vamos enxergar em tudo síntese, né? Então, esse conflito vai sendo resolvido primeiro interiormente, para depois ele ser resolvido exteriormente. Porque a realidade, ela é construída de acordo com a nossa perspectiva. Portanto, amigos, nós não somos vítimas de nada na nossa vida. Nós projetamos a nossa realidade. Nós pintamos a vida com as cores da nossa paleta. Então, nós escolhemos as cores que nós vamos usar. Então, se nós vemos conflito, e sim, ele existe, é porque o ser humano vive um conflito interior. A partir do momento que essa realização, essa iniciação de uma nova consciência se torna real, esse conflito interior vai sendo resolvido. E a partir do momento que ele vai sendo resolvido, nós não enxergamos mais conflito exterior porque ele cessa. É por isso que uma pessoa, um ser humano que realiza esse processo, auxilia em grande parte a grande transformação da humanidade como um todo, né? E esse é o grande segredo de uma escola iniciática, porque esse trabalho não é para os poucos que fazem parte de uma escola iniciática ou de um processo de iniciação, mas para o mundo todo. Porque se existe essa grande rede que nós estamos falando, e ela existe, é só nós observarmos à nossa volta, a partir do momento que essa transformação acontece num ser humano, ela se reverbera e vai tocando os outros seres humanos para uma grande transformação coletiva e mundial. E a esperança é que um dia, sim, esse conflito ele cesse a partir de uma síntese interior da consciência com esse núcleo de força que existe dentro do ser humano. Amigos, como nós dissemos, essa era a ideia de ficar mais ou menos uns 35 minutos falando sobre esse tema. Nós gostaríamos de agradecer a presença, a participação de todos. Os amigos que já nos acompanham sabem aonde podem buscar mais informações sobre a escola. Aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez também podem buscar informações através do próprio canal no Facebook, no YouTube e na página da escola, que é rosacruzaurea.org.br. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação, a presença e convidamos a todos para a nossa próxima palestra. E, por enquanto, é isso. Muito obrigado. Boa noite.